Meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Mais um momento de reunião, mais um momento de culto. É um momento que a gente reserva para estar juntos, mesmo que distante. Os irmãos podem ver aqui atrás os bancos vazios, isso nos dói muito, mas é um momento. E cremos que vai passar. Sim, vai passar e esses bancos estarão cheios, estaremos juntos, congregando. Mas por enquanto isso na sua casa, reserve esse tempo para louvar a Deus. E nós costumamos dizer, prioritariamente, o culto é de louvor e adoração. Nós estamos aqui, e você aí na sua casa, para adorar o Senhor Jesus, que é digno de toda a honra, de todo louvor. Nós vamos, irmãos, agora fazer uma leitura. Nós vamos fazer a leitura do Salmo 15. Mas eu queria que você acompanhasse na tela, vai ser projetado. Por quê? Porque essa leitura, ela é baseada numa linguagem que a gente chama de linguagem de hoje. Aqueles que têm a sua versão, a maioria tem a versão ou atualizada de Almeida ou corrigida, é um pouco diferente. Então, você acompanha essa leitura do Salmo 15 na tela. Eu vou ler aqui, eu tenho ela escrita aqui, gravada, e também vai ser projetado na tela. Vamos ler, então? Salmo 15. E o título desse salmo é O Hóspede de Deus. Ó Senhor Deus, quem tem o direito de morar no teu templo? Quem pode viver no teu monte santo? Só tem esse direito aquele que vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro no que diz. Ele não fala mal dos outros, não prejudica seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. O verso 4 diz: ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, mas trata com respeito os que o temem. Ele cumpre o que promete, mesmo com prejuízo próprio. Por fim, no versículo 5, diz assim: empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha contra pessoas inocentes. E o Salmo 15 finaliza: aquele que age assim estará sempre seguro. Aqui fala de postura, né? A gente bem sabe, através das Escrituras, que nós somos salvos pelo sacrifício de Jesus. Como está lá em Hebreus, está em Apocalipse 22, aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue de Cordeiro. Esse salmo aqui se refere à postura. E eu queria fazer só 3 referências, rapidamente. A primeira, no versículo 4, diz assim: ele despreza aquele que o Senhor rejeita. Na sua versão, muito provavelmente, se for atualizada ou corrigida, ou mesmo a Bíblia de Genebra, você vai encontrar uma palavra, réprobo. Essa pessoa é uma pessoa desprezível, não é uma pessoa qualquer. É uma pessoa desprezível, detestável. E Deus abomina esse tipo de gente. Não é aquela pessoa que está sofrendo, não é o miserável. Não é isso que o Salmo está falando, mas está falando do réprobo, aquela pessoa desprezível. E no versículo 5 fala: empresta sem cobrar juros. E na sua versão você vai encontrar usura. E isso é um problema. A usura é um pecado. Por fim, irmãos, eu queria contar aqui rapidamente, nós fizemos uma visita com o pastor Bento, na casa de um casal daqui da igreja, e pediu para fazer essa visita. E eu lembro que lá nós oramos e discutimos qual é a nossa postura nesse momento de pandemia. A pandemia é muito interessante, ela nos deixa muito presos, ela nos limita em algumas atividades que a gente costumava fazer, mas a pandemia também revela quem nós somos. É nela que nós nos apresentamos, porque há oportunidades. Há oportunidades de levar uma cesta básica, há uma oportunidade de você fazer uma ligação para quem está precisando e fazer uma oração também com ele, mesmo através do telefone. Você pode fazer alguns cursos via internet. Você pode se mostrar mais e melhor e pregar o Evangelho. Postura. O Salmo 15 fala de postura. Como nós devemos proceder e ser para ter direito a entrar na casa do Senhor. E nós sabemos que essa entrada é através do sangue, sendo repetitivo. Mas quem recebe do Senhor a salvação tem que ter uma postura. E esse momento é um bom momento para a gente ter postura. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos novamente. Mesmo, e aí entre aspas, distantes, não presentes no templo, mas unidos como igreja em um só espírito.
E obrigado pela oportunidade de que, mesmo diante dessa situação ímpar que nós estamos vivendo, nós podemos gravar os cultos. Os irmãos podem assistir no conforto de sua casa, separar um tempo. Muito obrigado pelos irmãos, pelas pessoas que estão trabalhando pela gravação, esses jovens aí do grupo nosso musical, os pastores, os pregadores que têm vindo aqui, os liturgos, e muito obrigado pela disposição de muitos dos nossos irmãos que estão ouvindo e participando e te louvando, mesmo em suas casas. Nós te agradecemos e pedimos o perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos cantar agora o hino de número 49. Hino de número 49, e esse hino tem o título de Sempre Vencendo. Vamos cantar juntos. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo Ele é vencedor, Rei luz supremo, guiando com seu imenso poder, todos avante, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, em suas hostes inumeráveis, seu grande império e fulgor, em seu governo demonstra cuidado e amor sem igual, sempre nos ama e protege com seu poder eternal. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Reis e vassalos, servos e chefes, querem também seu favor. Senhor, desejo e te imploro que me permitas lutar sempre ao teu lado invencível, até meus dias findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Irmãos, após cantarmos o hino de número 49, nós vamos passar alguns avisos. Primeiro, continuar agradecendo aqueles que têm acompanhado as nossas gravações, e a gente tem feito essas gravações e repassado nas quarta-feiras, que são as nossas reuniões de oração, e no domingo, nos cultos. Por favor, irmão, divulgue, mas primeiro assista, participa, deixa lá o teu comentário durante o culto, dá lá o teu ok, o teu like, como a gente costuma dizer, participa. O outro aviso é com relação às cestas básicas. Novamente, irmão, nós somos extremamente gratos, porque os irmãos têm doado alimento. E olha, meus irmãos, e a gente falava de postura no início do culto, então muita gente tem recebido essas cestas, gente que precisa.
E obrigado porque você tem participado. Os irmãos Vinícius e Raquel têm recolhido em algumas casas. Mas se você não puder trazer a igreja, eles vão buscar, e se puder trazer a igreja, pode trazer. Eu mesmo trouxe, né? Me antecipei, e você pode fazer também. Agradecemos àqueles que têm participado com os mantimentos para a formação das cestas básicas. Uma outra coisa, irmãos, o pastor Bento pediu para avisar que as visitas continuam. Eu citei uma visita que nós fizemos na casa de um casal da igreja. Se você quer uma visita do pastor Bento, por favor, contate o pastor, contate o conselho, ou mesmo mande um recadinho ali no grupo da igreja. As visitas continuam, muitas pessoas têm sido visitadas. E é importante, né? Porque as pessoas têm se sentido muito solitárias nesse momento. E, por fim, irmãos e irmãs, queremos dar uma satisfação em nome do Conselho. O Conselho continua acompanhando a evolução dessa pandemia do vírus chinês. E o momento ainda, irmãos, infelizmente, ainda não é de voltarmos. A situação no Mato Grosso do Sul, ela não diminuiu. Muito pelo contrário, as contaminações têm aumentado e os óbitos também. É triste você olhar aqui e ver a igreja vazia. É muito triste. Isso dói no coração de todos nós, mas ainda não é o momento de voltarmos. Nós temos um número considerável de idosos e é melhor aguardar. Semana após semana, o Conselho está acompanhando essa situação. Tá? Nós estamos bastante atentos e, no momento próprio, nós haveremos de voltar a estarmos juntos. Eu estou sentindo uma falta enorme de poder abraçar e beijar alguns irmãos. Mas como abraçar e beijar está sendo um problema nesse momento, a gente tem que evitar. Tá bom, irmãos? Era esse aí os avisos. Nós vamos passar agora para a nossa equipe de música. E eu tenho elogiado bastante esses meninos. Eles têm se esforçado. Esses meninos e essa menina também que está aqui conosco. Tá? Que Deus continue abençoando. Agora, nossa equipe de música. It's so good.
Sim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Irmãos, depois aí de ouvirmos e cantado, junto com nossos irmãos do grupo de música, nós temos a honra de receber hoje, trazer a mensagem do Senhor, o nosso irmão Silvirã. Nós contatamos o irmão Silvirã, claro que com a comunicação ao pastor Bento, e ele aceitou. Então hoje, para a glória do nosso Deus e para a edificação da igreja, a mensagem será trazida pelo nosso irmão Silvirã. Irmão Silvirã, por favor. A vocês, graça e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo. E a igreja responde, amém. Eu peço aos queridos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 4, e nós vamos meditar essa noite nos versículos de 1 a 6. Todos encontraram? Eu vou ler. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos.
nós vivemos tempos de expectativa. Nós estamos no dia 5 de julho e eu gostaria de chamar a sua atenção para o que você estava fazendo no dia 5 de janeiro desse ano. Nós estamos no primeiro domingo do segundo semestre e aí eu te pergunto, o que você estava fazendo no dia 5, um domingo, de janeiro de 2020, esse ano? Quais eram as suas expectativas? Um ano novo se avizinhava, então, normalmente, promessas, planejamentos, né? Há uma expectativa muito grande do que vai ocorrer no novo ano. E qual era a sua expectativa sobre Deus? Diante daqueles problemas momentâneos, qual era a sua expectativa de Deus? O que você gostaria que Deus fizesse para você? E hoje, dia 5, qual é a expectativa de Deus para você, depois de todos esses problemas, depois de tantos fatos preocupantes, tantas situações que mudaram o nosso ritmo, mudaram os nossos hábitos, mudaram os nossos relacionamentos, a forma de nós nos comunicarmos, interagirmos e de até estarmos nos cultos. Então, é um tempo muito bom para reflexão e um balanço existencial. E também é tempo de expectativas. Quais são suas expectativas hoje? O que você espera que vai acontecer no mundo e o que você espera de Deus? Mas todos temos problemas e essa situação caótica para toda a humanidade nos fez analisar problemas, dificuldades. Todas as nações, todos os seres humanos de línguas, povos e nações estão preocupados, estão tentando solucionar os problemas decorrentes dessa pandemia. E eles são os maiores problemas existentes na Terra? Porque eu penso que não. Eu me alinho àqueles irmãos que entendem que o maior problema das pessoas é não conhecerem a Jesus, não conhecerem o Cristo de Deus. E o segundo maior problema das pessoas é não atenderem à expectativa que Deus tem de cada um de nós. E, no caso, a expectativa que Deus tem de cada uma dessas pessoas que passaram a conhecer Jesus. Então, após conhecer a Jesus, o procedimento, as condutas, as análises, os comportamentos, mas é o que acontece. Então, nossa intenção hoje é fazer você entender que você pode sair dessa posição que você se encontra e crescer na maturidade, no conhecimento e na graça da vontade de Deus. Então, veja bem, você pode até perguntar, como que um Deus todo-poderoso, majestoso, que não depende de nenhuma criatura, perfeito, puro, o que ele pode ter de expectativa de um ser tão pequeno, tão fraco, tão cheio de problemas, com tantas dificuldades como eu e como você? Então, com a ajuda do Espírito Santo, o que nós pretendemos é explicar o que o nosso Deus espera, em primeiro lugar, de mim e de você. Ele espera que nós entendamos que nós somos dele, que nós somos realmente nele, para ele. E só a partir dessa compreensão é que todos os desenvolvimentos caminham naturalmente nesse nosso relacionamento com Deus. Por isso, chama a sua atenção, meu amado irmão, minha amada e querida irmã, e de você também. Mesmo você que não é cristão, mas está nos assistindo, eu quero que você preste muita atenção nessa mensagem que veio dos céus para o meu e o seu coração.
foi escrita pelo apóstolo Paulo aos cristãos que estavam na cidade de Éfeso, mas muito atual. Ela, nós lemos no versículo 1: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Ora, após uma análise interpretativa desse texto, independentemente de você ser cristão ou não, né, você há de concordar comigo que esse texto indica a existência de uma maneira que não é aquela que mais atende à expectativa de Deus para nossas vidas. Eu diria que ele até indica uma maneira indigna de se viver a vocação. Querem uma prova disso? Lá no livro de Isaías, está acontecendo as festividades, as celebrações, e Deus olha dos céus e fala assim: para! Essas canções não têm o coração de vocês. O que vocês fazem, os cultos de vocês, as celebrações de vocês estão me dando ânsia. Então porque vocês são hipócritas. Vocês cantam, mas o coração de vocês não está na voz. E isso já aconteceu. Leia depois o livro de Isaías, e você verá o que ele falou assim: vocês me louvam com os lábios, mas o coração está longe de mim. Está longe de mim. De outro lado, para você andar de forma digna, você necessita compreender o Evangelho. E precisa entender a essência dessa mensagem de Jesus para você. Você sabe qual é a sua vocação? Tem irmãos que passam a vida toda se questionando, sem saber definir o que é vocação. Então, aquela vocação a que o apóstolo Paulo se refere é a mesma que o chamado. Tem o mesmo significado. Só que nesse texto, vocação significa as contingências do chamado. É como se alguém chamasse assim: Silvirã, você vira à sua direita, caminha no corredor entre os bancos, vai até a calçada, chegando na calçada você vira à sua esquerda, vá até a quinta casa, bata a palma que eu estou lá te esperando. Então são contingências para se alcançar o chamado. E veja bem, quando você tem a compreensão do Evangelho, você entende que pertence a Deus e passa a viver de forma digna. E então você tem o desejo de ser a pessoa que Deus quer que você seja. Significa que você passa a ver os outros como realmente importantes, mais importantes que você. Não nos tornar a pessoa que Deus quer é colocar o outro em um plano muito mais importante do que você. Só que isso é contrário ao mundo egocêntrico que nós vivemos. Esse mundo cheio de agenda própria e que manifesta, né, de maneira muito poderosa, às vezes até mesmo na igreja. Não poucos irmãos em Cristo, sendo contrariados por algo pequenino, se afastam da comunidade, né? E porque não se satisfaz, ou porque não atende às expectativas, ou porque gostaria que a igreja cuidasse com mais, lhe desse mais atenção, tivesse mais cuidado, enfim, que atendesse o mínimo da sua satisfação. Isso é absolutamente contrário ao Evangelho. Porque a palavra diz que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, nós precisamos entender o que é vocação. Vocação é: Deus quer que eu seja uma pessoa. Essa pessoa que Deus quer que eu seja é a minha vocação. Então, se alguém está preocupado em atender um chamado com luzes, com tambores, não deve pensar assim. Basta ser a pessoa que Deus deseja que você seja. Isso é vocação.
E essa vocação nós temos que estar sempre atentos. Quando você tem a compreensão do Evangelho, você entende que pertence a Deus e passa a viver de forma digna. Então você entende que foi chamado para ser santo. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa vocação, sermos santos. Significa não desejar mais praticar aquilo que entristece a Deus. Significa, muitas vezes, não só virar as costas a uma confusão, mas perdoar a pessoa que lhe provocou, né? O santo, ele quer viver em santidade. Ele não se agrada mais de estar participando de roda, daquelas coisas que entristecem o coração do Senhor. Ele realmente se incomoda quando erra. Ele se levanta e prossegue em agradar a Deus, né? Ele às vezes é chamado a atenção, mas ele se torna um amigo de quem lhe aponta o erro. A palavra diz que se você não deve admoestar o tolo, porque você vai ganhar o inimigo, mas admoesta o santo, admoesta o justo, e você vai ganhar um amigo. Mas por quê? Ele não gosta de ser admoestado, ninguém gosta. Isso nos fere. Mas o santo sabe que aquele fato contribui para o seu crescimento, para a sua maturidade. Então ele, por amor ao Senhor, ele aceita a admoestação e agradece. Já o perverso não, ele vira seu inimigo. Essa é a diferença de quem compreende o Evangelho, né? Então, a minha vocação, qual é? É ser santo, é viver em santificação, é estar sempre, como diz Paulo, né? Vivendo de forma digna dessa vocação, entendendo quem nós somos em Cristo, que pertencemos a Ele, somos dele, e que tudo que fazemos é para Ele. E aí você vai se tornar essa pessoa atendendo às expectativas de Deus. Entenda que a sua vocação é para ser santo. Não é para ocupar cargos, não é para aparecer, para ocupar o púlpito, para estar à frente, para ser santo. Essa é a nossa vocação. Quem não se preocupa com o pecado que lhe bate à porta, quem não se preocupa com as questões que lhe batem ao coração e que não agradam a Deus, tem de ficar atento. Tem que procurar, né, ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Porque quando o crente erra, o Espírito Santo o incomoda. Quando o crente está prestes a cometer algum ato que desagrade a Deus, o Espírito Santo aponta, lembra. Enquanto nós tivermos essa voz falando aos nossos corações, quando estamos para errar e quando erramos, é porque ainda temos o Espírito Santo. Não o entristecemos a ponto dele se afastar. Então, quando você tem a compreensão do Evangelho, você entende que pertence a Deus e passa a viver de forma digna. Então, veja bem, Deus conta comigo e com você para uma missão fundamental. E aí eu te pergunto, você tem desapontado ao Senhor? Ele tem sido desapontado? Porque a Bíblia diz que os anjos querem fazer o que a nós foi deixado. Levar a palavra àqueles que não conhecem a Cristo é nossa função primordial. E eu torno a te perguntar, você tem atendido essa expectativa de Deus em relação a você? Porque é muito fácil quando nós acordamos e já começamos a pedir a Deus, olha, Senhor, me dá um carro, eu quero ganhar o dinheiro, eu quero ter sucesso, eu quero conquistar aquela função, eu quero conquistar aquela promoção. Essas são as nossas expectativas de Deus. Mas quais são as expectativas que Deus tem em relação a nós e nós temos cumprido? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer a todo momento. Nós temos que estar sempre atento, né?
Porque, veja bem, vamos imaginar essa cena. Os anjos estão querendo pregar a palavra de Deus, e aí ele encontra aquele que faz mal feito, aquele que é omisso, e ele aponta: Senhor, deixa eu fazer, eu vou fazer bem feito, eu vou fazer da maneira que lhe agrada. Olha lá, ele não se esforça, ele não fala, ele tem a oportunidade e deixa passar em branco. Então, irmãos, Deus tem um projeto, um único projeto. O projeto de Deus não é como alguns líderes de igrejas fazem com relação à sua igreja ser isso, a sua igreja ser aquilo, a sua denominação ser isso, ou ser então outro disso. Deus tem um projeto. O projeto de Deus é que o seu filho seja conhecido e adorado pelo maior número possível de pessoas. O que você tem feito em favor disso? Qual tem sido a sua participação para que esse projeto de Deus aconteça o mais rápido possível, para que Jesus venha e leve a sua igreja para a eternidade? Não é mais possível nós vermos tanta maldade, tanta perversidade, tanta corrupção, tantos animais morrendo, tantas florestas sendo queimadas, tanta maldade, o sucesso de tanta gente desonesta. Mesmo que a Bíblia não dissesse que Jesus voltará, eu não creio que um Deus tão justo, tão honesto, tão santo, tão puro, permitiria que isso durasse ad eterno. Então, o que você tem feito para abreviar esse sofrimento? A palavra de Deus diz que Ele está retendo a volta de Jesus para que todos possam ter o conhecimento salvífico de Jesus, não o conhecimento histórico, o conhecimento salvífico de Jesus, que só pode ser alcançado através da minha e da sua mensagem àquele que não conhece. E também para que nós, que já conhecemos, vivamos com dignidade o Evangelho. Esse é o projeto de Deus, essa é a expectativa que Deus tem em relação a mim e a você. Então, eu tenho o Evangelho, eu tenho a percepção desse Evangelho, eu tenho o conhecimento de que pertenço a Deus, eu desejo ser santo, eu busco a santificação e levo a palavra àquele que não conhece. Busco viver de uma forma digna. Viva, irmão. Viva de forma digna, com a certeza, como Paulo disse aos Filipenses: estou bem certo que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia da volta de Cristo. Eu quero encerrar esse momento orando com um apelo, que eu gostaria que você ouvisse com muita seriedade. Paulo está dizendo: eu rogo a vocês. Ele já está fazendo o apelo. Só que tudo depende da sua compreensão do Evangelho. Tudo depende da sua compreensão do Evangelho. Então, você não vai entender o que o Espírito Santo está falando a você se você achar assim: não, eu estou correto, eu vou 52 domingos à igreja, já é suficiente. Deus está falando para você e Ele precisa que cada um de nós contribua nesse projeto de que o maior número possível de pessoas seja alcançado pelo Evangelho. Nós devemos levar a palavra, seja um tempo oportuno ou não. Mas, e daí? Você pode dizer que não compreendeu, que vai continuar, às vezes até balançou a cabeça, dizendo que não tem feito, tem reconhecido que não tem feito, tem reconhecido que não tem atendido às expectativas de Deus. Mas e aí? O que fazer? Eu posso te responder com a palavra de Deus. Filho meu, dá-me o teu coração. Levanta desse lugar que você está. Ele está dizendo: eu não te criei para ser frequentador de 52 domingos na igreja.
Eu te criei para ser santo, espelhar minha face, ajudar pessoas e vir na igreja também. Mas antes de tudo isso, ser. E aí, pode ser que esse arrependimento te faça fazer confissões hoje. Confissões a Deus. E mudar a história da sua vida. Contribuindo decisivamente para que o maior número possível de pessoas conheçam o Evangelho. Vamos orar? Feche os olhos, por favor. Senhor Deus, sua palavra aqui está aberta, falando aos nossos corações, através do teu Santo Espírito. Senhor, que o Senhor mova cada irmão e cada irmã a levar a tua palavra ao maior número possível de pessoas, Pai, para que Jesus possa retornar o mais breve possível. Fala aos nossos corações, corrige-nos, motiva-nos a atender à expectativa de Deus, que é ser santo, buscar em santidade, em ter esse entendimento. Ó Pai, faz isso, motiva-nos, impulsiona-nos, dá-nos sabedoria, dá-nos o entendimento e o discernimento do princípio da oportunidade, que nós não a percamos. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que mensagem, né? É daquelas mensagens que tem que realmente mexer conosco, viver com dignidade, santamente, com santidade e pregar o Evangelho. Obrigado, irmão Silvirã, pela participação, obrigado pela mensagem, que certamente tocou no coração de muitos. Que Deus possa, através do seu Espírito, nos capacitar e dar-nos a percepção, como disse o Silvirão, das oportunidades de não só viver, mas também pregar o Evangelho. Muito edificante. Irmãos, nós vamos cantar agora o hino de número 177. E esse hino tem como título Firme nas Promessas. Queremos agradecer aos irmãos que acompanharam, queremos agradecer novamente ao grupo de música, ao irmão Silvirã. Queremos desejar a todos os irmãos uma semana abençoada, na presença do Senhor, firmes nas promessas, como nós vamos cantar agora, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. Irmãos, uma boa semana em Cristo Jesus e, permitindo Ele, nos veremos em breve. Cantemos o hino de número 177, Firme nas Promessas. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos no seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme
sempre vejo assim purificação no sangue para mim. Plena liberdade já desfruto, enfim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado sempre à sua cruz, cada dia mais se alegra em sua luz. Firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Meus irmãos, chegamos aí ao final do nosso culto. Agora chamamos o pastor Bento. Ele fará a oração final e depois a bênção apostólica. Pastor Bento. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar a Deus, agradecer pelo culto que tivemos, pela palavra de Deus que nos edifica. Oremos. Obrigado, Deus, por chegarmos aqui até o final e sabendo, Pai, que o Senhor edifica a Tua igreja pela leitura da palavra, pois ela, Deus, é o nosso sustento diário de cada dia. Fica, Senhor, com a Tua igreja, Senhor, fortalecendo, cuidando, Senhor, como o Senhor tem feito até aqui. Queremos Te agradecer, Deus, por ser o nosso Deus, por um dia se revelar a nós, e queremos pedir que o Senhor continue a se revelar a Deus durante a história das nossas vidas, Pai. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as infinitas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos vocês, irmãos, e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todos sempre. Amém e amém, Senhor.